A cordialidade não é bondade. É o nome refinado que demos à incapacidade de separar o pessoal do impessoal e, com isso, evitar toda lei que nos desafie. Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, 1936. O soco no estômago. Você está deitado, o teto vibra com o som do vizinho, e você não faz nada. Sua garganta queima com o grito que você não dá, enquanto sua mão já prepara o bom dia no grupo do prédio para o dia seguinte. Você não confronta, você não bate na porta. Você espera, torce para que ele tenha bom senso. E quando cruza com ele no corredor, sorri. Isso não é civilidade. É covardia fantasiada de boas maneiras. Você foi treinado para ser a pessoa fácil de lidar, o que não encrenca, o que não cria atrito. O profissional que todo mundo gosta. Mas a verdade que ninguém vai te dizer é que pessoa fácil de lidar é o eufemismo que o sistema usa para territórios sem fronteiras. Você abriu mão da sua fronteira para manter o clima. E agora qualquer um atravessa. No Brasil, o sorriso não é um sinal de alegria, é um sinal de rendição. Você aceitou ser o amortecedor da mediocridade alheia e chama isso de ser uma pessoa boa. Não é. É patológico. É um reflexo condicionado tão profundo que você nem percebe mais quando está fazendo. O sorriso saiu antes do pensamento. O tudo bem saiu antes da verdade. Você já respondeu antes de decidir se queria responder. Existe um nome técnico para isso. Sérgio Buarque de Holanda passou a vida inteira estudando esse mecanismo por dentro do Brasil. O que ele encontrou em 1936 está presente no seu comportamento hoje, com a mesma precisão de um relógio que nunca foi consertado. A patologia do coração. Sérgio Buarque de Holanda não estava te elogiando em 1936. Quando ele definiu o homem cordial em Raízes do Brasil, ele estava fazendo uma autópsia, não um elogio. Uma dissecação. A palavra cordial vem do latim cor, que significa coração. E o diagnóstico de Buarque de Holanda era preciso e brutal. O brasileiro não é gentil. Ele é emocional demais para seguir a lei. Nós detestamos a norma impessoal porque ela nos obriga a ser adultos. Ela nos obriga a dizer não para o amigo, a cobrar o parente, a punir o colega incompetente, a manter a fronteira mesmo quando o outro chora. Preferimos o jeitinho, o favor. Olha pra mim, sou gente boa. O homem cordial é o homem que prefere manter o clima morno do churrasco do que a frieza necessária da justiça. Você troca o seu direito pelo fica tudo bem. E nesse processo, você mata o cidadão para manter vivo o amigão. Buarque de Holanda via nisso a herança direta de um Brasil que nunca separou o público do privado. Onde o cargo vinha do favor, a lei tinha o rosto do coronel e a justiça era negociada no relacionamento. Nesse ambiente, aprender a navegar pelos laços afetivos era sobrevivência. O sorriso era mais seguro do que a verdade. O problema é que a ameaça sumiu. O coronel acabou. A fazenda acabou. Mas o sorriso continuou. Você herdou a postura sem herdar o contexto. E agora usa a ferramenta de sobrevivência dos seus antepassados para se render ao vizinho barulhento, ao chefe passivo-agressivo e ao parente que não devolve o dinheiro emprestado. A cordialidade virou prisão quando deixou de ser resposta ao perigo e passou a ser resposta ao desconforto. Hoje você sorri, não porque tem medo de morrer, mas porque tem medo de ser chamado de difícil. O custo caiu. A capitulação ficou. O que Buarque de Holanda identificou é isso. O brasileiro não obedece à norma, ele obedece ao rosto. E quando a lei tem rosto, você não é um cidadão, você é um súdito implorando por favor. É por isso que o chefe que recebe um não direto não ouve, esse processo está errado. Ele ouve, você é um fracasso. A norma e a pessoa viraram a mesma coisa. Atacar a norma é atacar o homem. Por isso você não faz. Por isso você sorri e espera que ele descubra sozinho o que nunca acontece. O custo individual disso é exatamente a vida que você está vivendo. A religião do jeitinho. O jeitinho não existe para resolver problemas. Ele existe para contornar a lei, sem ter que encarar o custo real da desobediência. Você não diz, isso é errado e eu vou fazer assim mesmo. Você diz, a gente dá um jeitinho,
com um sorriso, como se fosse uma solução criativa, como se a criatividade de violar uma norma fosse um elogio à sua inteligência. O que o jeitinho realmente faz é dissolver a responsabilidade. Quando todo mundo dá um jeitinho, ninguém é culpado. A fronteira entre o que é certo e o que é conveniente desaparece. E quem paga o preço é sempre o sujeito que tentou ser honesto, que disse não quando todo mundo dizia sim, que levantou a mão e falou que aquilo estava errado. Esse sujeito é chamado de chato, de inflexível, de dedo duro. A cordialidade não protege o fraco, ela protege o sistema que mantém o fraco onde ele está. Toda vez que você engole a verdade para não criar clima, você financia o status quo que te diminui. Você paga a fatura da mediocridade alheia com o seu silêncio. E a cada parcela paga, o sistema aprende que você vai pagar a próxima também. Porque você sempre pagou. Porque você é fácil de lidar. Porque você sorri. O jeitinho criou uma economia paralela de favores, onde a moeda é a omissão. Você deve ao vizinho porque ele não reclamou do seu barulho. Você deve ao colega porque ele não te denunciou ao chefe. A dívida de favores é invisível, mas ela pesa. E ela é cobrada exatamente quando você menos pode pagar, quando você finalmente precisa dizer não. A escravidão dos laços. Olhe para a lista de contatos do seu telefone agora. Quantas pessoas ali estão abusando do seu tempo porque você tem medo de ser grosso? O parente parasita que pede dinheiro todo fim de mês com uma história de emergência nova. O colega que empurra trabalho com um sorriso de quem está fazendo um favor. O amigo que só te procura para sugar sua energia, nunca para celebrar uma vitória sua, só para vomitar os problemas dele. Você empresta o dinheiro que não tem. Faz o trabalho que não é seu. Sorri para quem te pisa. Sua generosidade é, na verdade, um suborno. Você paga para que não falem mal de você. Você compra o silêncio dos parasitas com o dinheiro do seu suor. Por quê? Porque no Brasil, dizer não é visto como uma declaração de guerra. Nós criamos uma sociedade de parasitas emocionais protegidos por vítimas sorridentes. O cordial é o habitat perfeito do parasita. Ele nunca vai embora porque nunca sofre consequência. Você continue cedendo, e ele continua chegando. Pense no chefe passivo-agressivo que nunca diz diretamente o que quer, mas deixa comentários no ar que você tem que interpretar. Tá bom. Dito com uma pausa que significa, não tá bom. Você não confronta. Você fica tentando adivinhar o que ele quis dizer para não bater de frente. Você passa mais energia gerenciando o ego dele do que executando o trabalho. No final do dia, a incompetência do chefe virou a carga de trabalho de quem tem vergonha na cara de falar o que pensa. O custo da sua cordialidade é a sua conta bancária sangrando e o seu sono que nunca mais volta. É o domingo à noite, com o estômago embrulhado pensando na segunda-feira, não porque o trabalho é difícil, mas porque você vai ter que fingir outra vez que está tudo bem quando não está. O médico que não fala claramente o diagnóstico porque não quer assustar. O amigo que elogia o projeto ruim porque você ficaria chateado com a crítica. Em todos esses casos, a cordialidade é vendida como empatia. Na prática, é mentira com sorriso, e você paga o custo de decisões baseadas em mentiras gentis. Existe um mecanismo preciso por trás disso. A cordialidade funciona como um contrato implícito de cumplicidade. Eu finjo que não vi o seu erro, você finge que não viu o meu. Eu sorrio para o seu atraso, você sorri para a minha entrega pela metade. No final, todo mundo está coberto por um cobertor de mentiras gentis, e o único que perde é o resultado, o produto, a obra, o projeto. A realidade não tem paciência para o sorriso amarelo. Pense em quem não renovou o contrato sem aviso. Passaram meses sem feedback direto, sem crítica, sem nada, só sorrisos e está ótimo, até o dia em que o contrato terminou. A cordialidade do gestor custou o emprego do funcionário, que estava construindo a carreira inteira com base numa mentira gentil. Se alguém tivesse dito a verdade 6 meses antes, havia tempo para corrigir. O sorriso roubou esse que vai mal, na sociedade que vai à falência, no projeto que morre sem nunca ter sido criticado. A frieza honesta de quem fala a verdade sem ornamento é infinitamente mais respeitosa do que o calor falso de quem protege o próprio conforto às suas custas. O protocolo da frieza honesta.
Para sair dessa jaula, você precisa da cirurgia do não seco. Não do não enrolado em justificativas. Não do não envolto em desculpas. Não do não que abre negociação. O não como frase completa. O não sem ornamento. O primeiro passo é físico. Desative o sorriso automático. Na próxima vez que alguém te pedir algo absurdo, mantenha o rosto neutro. O sorriso é uma autorização para o abuso. Quando você sorri enquanto diz não, você está sinalizando que a porta ainda pode se abrir. O rosto neutro, o tom calmo, o olho direto, esse conjunto, diz mais do que qualquer argumento. O segundo passo é linguístico. Quem justifica está de joelhos. Não diga, não posso porque tenho compromisso. Diga apenas, não vou fazer. O ponto final é a sua única fronteira. Se você deu um motivo, você deu uma arma para o outro te desarmar. O terceiro passo é consequencial. Abrace o título de chato. Se a relação só existe porque você cede, ela já está morta. Deixe que te chamem de difícil. O parente que não vai mais ao churrasco porque você não emprestou o dinheiro não era uma relação de afeto. Era uma relação de conveniência, onde você era a parte conveniente. Quando você para de ser conveniente, o afeto evapora. Isso dói na primeira vez. Na segunda, você reconhece o padrão. Na terceira, você usa como bússola. O preço da sua liberdade é a opinião de quem não te respeita, e esse é o preço mais barato que existe. O espelho. A maioria das pessoas que começou este vídeo já fechou. Elas preferem continuar sendo boazinhas enquanto são devoradas. Preferiram o conforto da tela negra ao desconforto do espelho. Se você ficou, é porque o peso do seu próprio silêncio finalmente ficou insuportável. É porque você já sabe, lá no fundo, que o sorriso cansa. Que chega um ponto em que você olha para a própria vida e não reconhece as escolhas que fez, porque na verdade não escolheu nada, apenas cedeu até chegar onde está. O ponto cego não está aqui para te dar um tapinha nas costas. Não é esse o trabalho é segurar o espelho. E como você viu hoje, o espelho não sorri de volta. O Brasil passou séculos treinando seus filhos para a cordialidade. A escola ensina a levantar a mão antes de falar, a esperar a sua vez, a não confrontar o professor mesmo quando ele está errado. A família ensina a engolir a ofensa do tio no almoço de domingo para não estragar o clima. O emprego ensina a sorrir para o chefe mesmo quando a decisão dele é estúpida,